A Rússia disse que o envolvimento dos Estados Unidos na guerra do Oriente Médio com o uso de armas nucleares seria catastrófico. Assunto para o Eliseu Caetano. Eliseu. Oi, Paula. Muito bom dia novamente para você, para o Nonato e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente volta a falar ao vivo direto dos Estados Unidos, 8 horas da manhã com 44 minutos aqui na costa leste do país. Temperatura de momento no sul da Flórida, 25 graus Celsius na manhã desta sexta-feira. Alerta. E alerta vindo agora da Rússia com relação à guerra entre Irã e Israel. E a gente já usa o termo guerra porque esse é o termo que já é utilizado pelo embaixador de Israel aqui nos Estados Unidos, apesar da imprensa mundial ainda usar o termo conflito. A Rússia alertou ontem à noite que uma catástrofe pode acontecer caso os Estados Unidos entrem nessa tensão, nessa escalada da tensão lá no Oriente Médio. A Rússia alertou que o uso de armas nucleares pelos Estados Unidos no Irã teria proporções catastróficas. Essa declaração foi dada pelo porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, que classificou, portanto, como catastrófico qualquer movimento sentido pelos Estados Unidos, nesse sentido pelos Estados Unidos, e ainda alertou para as consequências geopolíticas globais de uma decisão como essa. Esse alerta russo foi feito após rumores veiculados aqui pela imprensa dos Estados Unidos que sugeriam que o Pentágono teria incluído em seus planos emergenciais o uso de ogivas nucleares de baixa potência para atingir instalações subterrâneas iranianas, especialmente aquela usina de Fordon, que nós falamos ainda há pouco aqui no Jornal da Manhã, que fica localizada a 80 metros abaixo da superfície. Embora o governo Trump não tenha confirmado e tampouco negado a informação, especialistas ouvidos por redes de TV aqui nos Estados Unidos afirmam que a simples presença dessas armas na pauta de discussões já eleva o nível de tensão global. Aliás, desde 2018, Paula e Nonato, a doutrina militar aqui dos Estados Unidos permite o uso de ogivas nucleares táticas como resposta proporcional a ameaças nucleares. Uma estratégia duramente criticada por Rússia, China, Alemanha e pela própria ONU, a Organização das Nações Unidas, que tem tentado intermediar e mediar essas discussões, esses debates, sem sucesso até o momento. A ONU, inclusive, tem sido duramente criticada, não apenas aqui nos Estados Unidos, de maneira interna, mas por diversos organismos internacionais, pela sua falta de capacidade de gerenciar como ela deveria gerenciar, como ela foi criada para gerenciar essas questões globais, como, por exemplo, esses conflitos lá no Oriente Médio, que agora podem se tornar uma outra guerra a qualquer momento e uma guerra ampliada, uma guerra que pode arrastar diversos outros atores que não sejam Israel e Irã, como, por exemplo, outros países lá do Oriente Médio e até mesmo os Estados Unidos. E aí a gente precisa falar da China e também da Rússia, que acabou de emitir esse alerta lá no Oriente Médio. Aliás, Moscou considera que qualquer uso deste tipo de armamento abriria o que eles chamaram de precedente perigoso, rompendo com décadas de tabus e de tratados informais sobre o uso de armas nucleares em conflitos regionais. Segundo o porta-voz do governo russo, Peskov, a normalização do uso de ogivas nucleares, mesmo que em pequena escala, representa sim um risco existencial para toda a humanidade. Em resposta a essa possibilidade, a Rússia elevou agora, na manhã desta sexta-feira, o nível de alerta de sua frota lá no Mar Cáspio, onde mantém navios equipados com mísseis de longo alcance e também intensificou agora, há poucos minutos, os exercícios militares conjuntos com o Irã. E vale lembrar que uma nova reunião foi pedida pelo Irã para o Conselho de Segurança da ONU para discutir esse tema e essa reunião foi ratificada pelo governo russo. Seguiremos daqui, acompanhando tudo aquilo que acontece nos Estados Unidos e no mundo. Eu volto ao longo desta edição do Jornal da Manhã e, claro,
da programação da Jovem Pan para a gente ir atualizando tudo aquilo que é importante nessa sexta-feira. Eu volto com vocês no estúdio. Até mais para você, Eliseu Caetano. Olha, reunião para lá, reunião para cá e assim vai, né? Os ministros europeus reunidos na Suíça farão uma oferta de negociação completa, diplomática e técnica ao Irã, que inclua a questão do programa nuclear. Fabrício Naitz, que está com a gente mais uma vez, nosso editor de internacional, que tem essa reunião nos Estados Unidos e outra também na Europa, né, Fabrício? São coisas diferentes. Essa dos europeus, que oferta completa possa ser essa aí? Será que pode agradar os iranianos? Talvez, Nonato, uma oferta que foi anunciada pelo presidente Emmanuel Macron, estava lá no aeroporto Le Bourget, onde acontece o Paris Air Show, um dos principais eventos de aeronáutica internacional, e ele confirmou que vai acontecer. A gente lembra que tem hoje uma reunião, um encontro entre o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, com o ministro das Relações Exteriores da França, assim como Emmanuel Macron, da Alemanha e também do Reino Unido. O lado iraniano fala que são conversas e que não há negociações, mas Macron falou que será apresentada uma proposta diplomática, como você mencionou, baseada em 4 pontos. E aí ele menciona a retomada dos trabalhos da Agência Internacional de Energia Atômica, que é ligada à ONU, para que chegue a um nível de enriquecimento zero de urânio lá no Irã, além da questão da vigilância das atividades do programa de mísseis balísticos iranianos, o financiamento de grupos proxy pelo Irã ali na região, e a gente lembra quais são esses grupos proxy: o Hamas, o Hezbollah e os Houthis, principalmente, além de outros grupos menores, mas esses 3 nomes são aqueles que nós temos mais em evidência nos últimos anos. E também a questão de libertação de reféns pelo Irã. Quando a gente fala em reféns pelo Irã, isso pode suscitar aqui algumas dúvidas para quem nos acompanha. No caso, aqui Emmanuel Macron está falando de cidadãos estrangeiros que foram presos no Irã pelos mais diversos motivos. O governo francês, inclusive, há alguns meses, conseguiu negociar a libertação de alguns franceses que haviam sido presos lá no Irã, mas conseguiram essa libertação através de conversas diplomáticas. As prisões no Irã, elas são conhecidas pela falta de respeito aos direitos humanos, bem como o governo do Irã, de maneira geral, também é conhecido por isso, mas no caso das prisões especificamente. E aí os países europeus, os países do Ocidente, querem a qualquer custo tirar os seus cidadãos de lá, repatriá-los, levá-los de volta aos seus respectivos países e evitar algum tipo de problema diplomático, justamente por conta disso, dessa falta de questão envolvendo os direitos humanos no governo iraniano. Esses são os 4 pontos da proposta que Emmanuel Macron afirmou que será apresentada hoje pela União Europeia, por países da União Europeia e pelo Reino Unido ao governo do Irã. Eu quero chamar os nossos comentaristas agora. Primeiramente, Cristiano Beraldo. Reuniões vão acontecendo, assim como o Nonato disse, e tudo para tentar uma negociação que seja pertinente aí, mas cada país visando também os seus interesses. Olha, Paula, é muito importante a gente lembrar que o Irã não é e nunca foi parte da solução. O Irã nunca construiu caminhos para a paz. Ao contrário, o Irã é um país extremamente perigoso, que financia grupos terroristas, que promovem ataques não só na região, não só no Oriente Médio contra Israel, mas no mundo inteiro. O Irã é o pior aluno da sala, é aquele que sempre faz confusão e tal, e agora que está sendo atacado e tendo revelado também a sua fragilidade militar, vai se colocando como um pobre coitado, tadinho, ora, veja, queremos negociar, puxa vida, nós só estamos revidando os ataques que recebemos, e não é nada disso. O programa nuclear iraniano é completamente ilegal sob o direito internacional, tendo em vista que o Irã assinou o tratado que o impedia de ter armas nucleares. É fundamental para o mundo, inclusive Rússia e China, que este programa de armas nucleares iraniano seja completamente destruído. O que os líderes europeus vão colocar na mesa é um caminho para que o Irã se enquadre no papel que ele precisa ter perante o mundo. E, a partir daí, cessem os ataques. Agora, a guerra travada de Israel contra o Irã é para a destruição desse programa nuclear. E eu não acredito que uma solução será encontrada, pelo menos não uma solução duradoura, que não preveja
o completo desmantelamento do programa nuclear iraniano. Professor Marcos Vinícius de Freitas, eu queria ouvi-lo também no mesmo tema. Qual é a impressão que o senhor tem? Esses pontos que o Fabrício trouxe aqui para a gente seriam interessantes para que o Irã aceitasse, nesse momento, uma discussão e uma saída diplomática para essa crise, professor? Não há outra solução, né? Porque se você pensar, o Irã não consegue contar com a Rússia neste momento, porque Israel foi um dos países que não mandou e não ajudou a Ucrânia no processo de guerra contra a Rússia. Então, existe aí uma dívida de gratidão do próprio Vladimir Putin, que tem ao seu redor, se nós pensarmos, 9 dos oligarcas, 7 são judeus, então ele tem ali uma situação de proximidade grande com Israel, e nós não podemos esquecer disso desde o início da guerra da Ucrânia. E também com a China não pretende ali entrar nesta situação de conflito, porque não interessa para a China um conflito na região que tem um impacto sobre o seu desenvolvimento econômico, considerando que a China pretende aí uma renda per capita de 20, 25 mil dólares em 2049. Então ela não pode ter grandes distúrbios e não quer que isso aconteça. Agora, para Israel, para Netanyahu, essa situação não é a melhor dos mundos, porque ele, quando fala, inclusive, de guerra, justamente para ter mais poderes políticos outorgados pela Constituição israelense, o que ele faz, justamente, é que ele vai perder aí um pouco desta proeminência global, justamente nesse momento, de dizer que o Irã, como tem falado desde 1994, está há meses de adquirir as bombas nucleares e fazer isso. O fato é de que o Irã até hoje não fez isso. E todas as vezes que este tipo de atuação acontece, obviamente que o país avança para criar esse tipo de situação e até mesmo para se armar. Até porque a grande mensagem resultante desta atuação é que qualquer país que vier a fazer este tipo de situação ou ter qualquer movimentação pode aí ser atingido e atacado justamente sob este argumento de guerra preventiva. Então, por isso que o direito internacional é totalmente contrário a isso, que foi um absurdo criado por George W. Bush na guerra do Iraque, quando afirmando falsamente que o Iraque tinha armas de destruição em massa e que poderia atacar os Estados Unidos imediatamente, fez aquela situação e aquele embaraço internacional. Então, é por essa razão que quando a gente pensa por isso que o Irã está negociando e os países europeus entendem que fizeram e cometeram um grave erro no passado. Deise Zocari, líderes mundiais vão se manifestando, a gente viu aí os líderes europeus fazendo justamente isso. A gente conversou sobre isso ontem, quero fazer novamente essa pergunta para você. Nos próximos dias, tem o presidente Lula também que deve se manifestar. Ele que tem esse apelo grande internacional, sempre com viagens, também deve mostrar interesse em relação a esse assunto. O presidente Lula, ele tenta se posicionar aí como um líder do Sul global, né? Mas é uma tentativa que tem sido frustrada desde que ele começou o governo dele. E o fato é que a União Europeia, sim, né? A União Europeia, ela tenta se manter como um ator relevante no meio dessa discussão. A gente sabe que eles sempre optam, ou na maioria das vezes eles optam pela diplomacia em vez da lógica militar. A Alemanha já se declarou a favor de alguns movimentos de Israel, mas mesmo assim reiterou que prefere a diplomacia, bem como a França e os Estados Unidos. Então, o fato é que a União Europeia agora vai, através dessa diplomacia, tentando se manter como um ator político relevante, que de fato é, né? O Brasil tenta se posicionar aí muito mais porque o presidente Lula quer ser esse líder do Sul global, mas a gente sabe que, por outro lado, o que enfraquece muito o discurso dele é porque, em determinados momentos, ele, abre aspas, passa pano para alguns políticos um pouco mais autoritários. Então, isso acaba enfraquecendo também o discurso dele, ao contrário da União Europeia. É isso, são alguns cenários que são traçados aí pelos líderes no mundo todo a respeito desse conflito Irã e Israel. A gente vai seguir monitorando e acompanhando para você.